a gente vai hoje dando continuação, né, ao conceito de temperatura, e lá no finalzinho a gente vai dar a introdução ao conceito de dilatação térmica, tá certo? Então vamos aqui para uma pequena revisão. Então, pessoal, a gente abordou na última aula, né, o conceito de temperatura, tá? Hoje eu vou testar uma nova metodologia, vou bem aqui no conceito de, bem no princípio de quadro branco mesmo, explicando e escrevendo, tá certo? Então, ó, a temperatura está associada, né, ao grau de agitação das moléculas, ok? Grau ok? Então, a temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais agitada, né, estiver essas moléculas, maior será a temperatura desse corpo. Quanto menor a agitação das moléculas desse corpo, né, menor será a temperatura, tá certo? E o conceito de calor, a gente viu, né? O calor, ele é energia térmica, né? É um tipo de energia, tá? Calor é energia térmica em trânsito, tá? Esse calor é a energia que ele vai sempre fluir de um corpo que está a uma temperatura maior para um corpo que está a uma temperatura menor, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui dois corpos, né? Corpo A, e tiver aqui um corpo B, tá? Se a temperatura do corpo B estiver, vamos supor, 20 graus Celsius, né? E a temperatura do corpo A estiver a 100 graus Celsius, ok? Então, espontaneamente, né, se eu aproximar esses dois corpos, o calor ele vai fluir, né? Ele vai fluir desse corpo que está a uma temperatura maior para o que está a uma temperatura menor, tá certo? Então, espontaneamente, o calor é uma forma de energia que sempre vai fluir de um corpo que está a uma temperatura maior para o corpo que tem uma temperatura menor, tá certo? Então, essa energia, quando chega no outro corpo, ele aumenta a agitação das moléculas desse outro corpo. Então, a tendência é que esse corpo B aumente a temperatura, porque ele recebeu energia, tá? E como o corpo A perdeu energia, a tendência é que esse corpo A diminua a temperatura, tá certo? E esse calor vai fluir de um corpo para o outro até que esses dois corpos atinjam a mesma temperatura, né? Atinge o equilíbrio térmico, tá certo? Então, esse calor ele vai sempre fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá bom? Se ocorresse o inverso, né, o calor sair do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura, esse trabalho é um trabalho forçado, tá? Então, não é um trabalho espontâneo, é um trabalho forçado. Isso acontece, por exemplo, em máquinas frigoríficas ou geladeiras, né, que o calor sai de um corpo que está a menor temperatura para um corpo de maior temperatura, né? Ou seja, lá da parte interna para a parte externa. Espontaneamente, o calor sempre vai fluir de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá certo? A gente viu também, na aula anterior, né, que para a gente medir a temperatura de um corpo, usa-se, né, os instrumentos chamados de termômetros, tá?
Então, para se medir a temperatura do corpo, né, usa-se aparelho chamado de termômetro, tá bom? E esses termômetros eles têm que estar graduados, né, em escalas, né? Tem que estar graduado em escalas, tá bom? E a gente viu 3 tipos de escala. A gente viu a escala Celsius, tá? Celsius. A gente viu a escala Fahrenheit, Fahrenheit, e viu a escala Kelvin, ok? A gente viu esses 3 tipos de escala, né? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, bom? E como é que se monta uma escala? Para se montar uma escala, desenhar aqui, só um minutinho. Como eu falei para vocês, hoje eu vou aqui no método quadro branco, tá bom? Para ver se vai ser... que dessa maneira a gente vai mais devagar, absorve mais o conteúdo, tá? Então, para me formar uma escala, né, termométrica, eu vou precisar de 2 pontos fixos, né? O ponto fixo inferior e o ponto fixo superior. No caso, o ponto fixo inferior é aquela temperatura em que há a fusão do gelo, né? A água passa do estado sólido para o estado líquido, em que ocorre a fusão, tá bom? Então, na escala Celsius, né? Na escala Fahrenheit e na escala Kelvin, esses valores são respectivamente 0, né? 0, 32 e 273, tá bom? Então, a água ela vai passar do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius. Se eu pegar um termômetro graduado na escala Fahrenheit, ela passa a 32 graus Fahrenheit. Deixa eu só arredar esse 30 aqui, que ficou feio esse 30. Tá? 32 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, ela passa do estado sólido para o estado líquido a 373 graus Kelvin. Graus Kelvin não, 373 Kelvin, tá? Na escala Kelvin a gente não fala no termo grau, é só Kelvin, porque é chamada escala absoluta, então não precisa falar nem escrever o grauzinho que existe lá na escala Celsius, nem na escala Fahrenheit, tá bom? E o segundo ponto fixo, né? O segundo ponto fixo é aquele ponto superior em que a água passa do estado líquido para o estado de vapor, tá? E na escala Celsius, esse valor é 100, né? Então, a água ferve a 100 graus Celsius. Se eu pegar um termômetro graduado na escala Fahrenheit, ele vai me dar o valor 212, tá? 212. E se eu pegar um termômetro graduado na escala Kelvin, ele vai me dar 373, tá bom? 373. Então, só o ponto fixo. Nós temos aqui o ponto fixo inferior, né? Inferior. E temos aqui o ponto fixo superior, tá bom? Superior. Então, como eu havia falado para vocês, né? Como eu havia falado para vocês, a temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas do corpo, tá bom? Então, essa escala Kelvin, né? Essa escala Kelvin, o zero dela, né? O zero Kelvin, né? O zero Kelvin, ele vai corresponder a menos 273 graus Celsius, tá? Esse zero Kelvin
corresponde a menos 273 graus Celsius. Essa é a temperatura mínima que um corpo pode chegar, tá? A temperatura mínima, né? O mínimo possível de temperatura que um corpo pode atingir é menos 273 graus Celsius. É menos 73,15, né? Mas a gente deixa esse 15zinho de fora aí e trabalha apenas com 273 para facilitar os cálculos, tá certo? E seria a temperatura em que as moléculas do corpo deixam de se movimentar, né? Elas passam a ficar estáticas, tá? Então, nesse caso, a temperatura em que as moléculas não se movimentam mais é menos 273 graus Celsius, né? O que equivale a 0 Kelvin, tá? Então, na escala Kelvin, o 0 corresponde a justamente em que o grau de agitação das moléculas é 0, tá certo? Esse ponto aqui a gente chama de zero absoluto, tá? Zero absoluto. Tá certo? Dando continuidade, né? Então, ó, como é que faz a comparação de uma escala com a outra? Né? Como faz a comparação de uma escala para outra? A gente fez a comparação da seguinte maneira. Eu vou fazendo aqui essa revisão porque vai chegar um momento que a gente vai precisar desse diagrama aqui para a gente descobrir, né, outras escalas, tá certo? Então, ó, eu vou sempre pegar esse diagramazinho aqui, né, bonitinho aqui, vou graduar aqui um no Celsius, outro em Fahrenheit e outro em Kelvin, tá bom? Então, ó, esse aqui vale 0, aqui 32, novamente, tá? E aqui 273, aqui 373, aqui 212, certo? E aqui 100 graus Celsius, né? Qualquer temperatura aqui, né, qualquer temperatura, né, que eu tiver em uma escala, eu posso corresponder a essa temperatura em outra escala, tá? Aqui dentro desse intervalo aqui, tá? Então, ó, se eu tiver, por exemplo, uma temperatura de 20 graus Celsius, qual seria essa temperatura na escala Fahrenheit? Qual seria essa temperatura na escala Kelvin? Né? Então, como é que eu fiz? Eu fiz aquele método de diagrama, né? Sempre o do meio menos o de baixo, né? O de cima, né? Dividido pelo de cima, menos o de baixo, que é igual a do meio, novamente, ó, menos o de baixo, né? O de cima, menos o de baixo, 212 menos 32, que equivale a igual a TK menos 273, 373 menos 273, tá bom? Então, resumindo isso aí, a gente chegou na seguinte equação zona geral. Né, ó, TC sobre 5, né, é igual a TF, vou ajeitar isso aqui, ficou feio. TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Tá? Essa aqui é a equação geral de conversão de uma temperatura em uma escala para outra. Se eu quiser, por exemplo, utilizar, né, essa escala, essa equação para transformar de Celsius para Fahrenheit, eu vou utilizar somente a parte que tem a Celsius e Fahrenheit. Se eu quiser utilizar essa equação para trabalhar de Celsius para Kelvin, vou pegar a parte só que tem Celsius e Kelvin, né? Se eu vou precisar converter uma temperatura de Fahrenheit em Kelvin, eu vou pegar
somente a parte que é de Fahrenheit e Kelvin, né? Não precisa pegar toda a equação, né? Não precisa pegar toda a equação, porque lá vai ter algum momento que eu vou ter que desaparecer com algum termo. Então, eu pego só aquela parte realmente que interessa, tá certo? Uma coisinha que a gente vai ver hoje, né? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que eu posso transformar, né, um valor de uma temperatura em outra, tá? O valor, por exemplo, o valor 20 graus Celsius, qual é esse valor na Fahrenheit ou na Kelvin? 50 graus Celsius, qual é esse valor na Fahrenheit ou na Kelvin, tá? Hoje a gente vai começar também vendo o que é variação de temperatura. Antes de chegar na variação de temperatura, né, eu vou responder com vocês aqui alguns exemplos que ficou para vocês fazerem em casa, tá certo? Ficou para vocês fazerem em casa. Então, ó, por exemplo, isso aqui, ó. Eu quero transformar 27 graus Celsius em Kelvin, ou seja, ó, eu quero transformar uma temperatura que está na escala Celsius e quero passar ela para a escala Kelvin, tá? Então, se eu vou utilizar de Celsius para Kelvin, né? Eu vou utilizar o quê, ó? Vou utilizar essa parte aqui, ó. Esta parte, né? Com esta parte. De Celsius para Kelvin. Bom? Então, ó. TC. Vou colocar o 5 aqui, depois vocês vão ver que eu vou eliminar ele, tá bom? TC é igual a TK menos 273 sobre 5. Os dois membros da equação são divididos por 5, né? Se eles são divididos por 5, eu posso eliminá-los, tá bom? Então, ó, eu posso eliminar isso aqui, ó, porque é dividido por 5, e posso eliminar isso aqui porque também é dividido por 5. Então, essa equação se simplifica, ficando apenas TC igual a TK menos 273. Eu tenho um valor na escala Celsius, eu quero encontrar esse valor na escala Kelvin, tá? Então, como eu quero encontrar esse valorzinho aqui, ó, como eu quero encontrar esse valor aqui, eu vou isolar ele antes, tá? Eu vou isolar ele antes. Então, vai ficar assim, ó, TK, né, é igual a menos 273, ele vai mais 273 para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, TC, né, mais 273, tá bom? Então, se eu quero saber, ó, quem é TC, TC é igual a TK menos 273. E quem é TK? É TC mais 273, tá? Isso aqui é a matemáticazinha básica, tá? Então, é só somar, ó. Quem é o valor de TK? TK é igual a... Qual é o valor de TC, ó? 27 graus Celsius, não é, ó? Então, vai ficar 27 graus Celsius mais, né, 273. 27 mais 273 vai igual a 300 Kelvin, tá bom? Para quem não entendeu, né? Eu quero transformar o valor da temperatura que está graduada, essa escala está graduada em graus Celsius, e quero passar para uma escala graduada em Kelvin, tá? Então, como é que eu faço? Eu pego a equação que relaciona graus Celsius com Kelvin, tá? Relaciona graus Celsius com Kelvin. Vou substituir, né, o valor que eu tenho aonde for correspondente à sua escala, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Só modifiquei, isolei o TK. Então, TK vai ficar igual a TC mais 273. Onde era 27 graus Celsius, substituir em TC. Então, vai ficar 27 mais 273, que é igual a 300 Kelvin. Nesse caso 4, né, ó, na questão 4, por que comecei a 3 e a 4? Porque a 1 e a 2 foi feita já na aula anterior. Transformar 50 Kelvin em Celsius. Então, agora o que eu tenho que fazer? Ó? Eu quero
sair de uma temperatura na escala Kelvin e ir para uma temperatura na escala Celsius, tá? Eu tenho uma temperatura, um valor de temperatura na escala Kelvin e quero ir para a escala Celsius. Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a equação novamente que relaciona Celsius e Kelvin. Então, vou fazer, ó, pegar lá, né, que é TC é igual a TK mais menos, né, no caso, ó, TC é igual a TK menos 273. Essa aqui é a equaçãozinha original. Pode olhar lá em cima, né, lá em cima lá, na questão 3, que é TC é igual a TK menos 273. Aí eu olho para a equação, ó, 50K. 50K. O que é que eu faço? Eu pego esse 50K e substituo onde tem K. Tá? Aqui, ó, é 27C. Então, substituir no TC. Aqui é 50K. Então, substituo no TK. Tá? Então, TC é igual a 50 menos 273. Tá? Então, TC é igual a menos 223 graus Celsius. Tá? Então, a temperatura de 50 Kelvin, né? 50 Kelvin equivale a menos 223 graus Celsius. Se eu pegar isso aqui, ó, deixa eu ver aqui onde aqui está. Aqui, ó. Então, ó. Se eu pegasse mais ou menos aqui, ó. 50 Kelvin, quanto seria? Né? Menos 223 graus Celsius. Não. Daria esse valor aí. A temperatura de 50 Kelvin, né? Equivaleria a menos 223 graus Celsius. Tá certo? Vamos continuar. Esse exemplo aqui também foi passado para a casa. Dois termômetros, eu vou ter dois termômetros. Um está graduado na escala Celsius e outro está graduado na escala Fahrenheit. E os dois estão fornecendo a mesma temperatura de um gás. Determine o valor dessa temperatura. É o seguinte, ó. Se eu pegar um termômetro aqui, ó. Tentar desenhar aqui um termômetro. Negócio horrível. Se você pegar um termômetro graduado na escala Celsius, um termômetro graduado na escala Fahrenheit, os dois vão me dar, né, o mesmo valor, tá? Ou seja, a temperatura na escala Celsius, né, vai ser igual à temperatura na escala Fahrenheit. Que valor é esse? Né? Eu pegar esses dois termômetros, colocar ele junto com o outro, né? Um graduado na escala Celsius, na escala Fahrenheit, e se eu colocar eles em contato, eles vão apresentar o mesmo valor. Que valor seria esse? Né? Que valor seria esse? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. Ó. Eu vou pegar a equação que relaciona escala Celsius com escala Fahrenheit, tá? A escala Celsius com a escala Fahrenheit, vai ficar assim, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tá? Tá certo? Então, a equação que relaciona um valor com o outro, né? Um valor com o outro é
uma escala com a outra, é essa equação aí. Então, qual é a temperatura que ela vai dar o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Ora, se o valor na escala Celsius é igual ao valor na escala Fahrenheit, né? Então, posso simplesmente fazer isso, ó. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. TC sobre 5 é igual a... Quem é TF? TF é igual a TC, ó. TF é igual a TC. Então, posso fazer assim, ó. TC menos 32 sobre 9. Então, eu tinha duas incógnitas. Só que eu sei que essas duas incógnitas vão apresentar o mesmo valor. Então, se elas vão apresentar o mesmo valor, eu posso dizer que é apenas uma incógnita, né? Porque o valor de uma vai ser o valor da outra. Então, se TC é igual a TF, eu posso substituir TF por TC, tá bom? Não vai dar problema nenhum. Nesse caso, ó, só matemática agora, matemáticazinha básica, ó, meio pelos extremos, ó, tá? Então vai ficar assim, ó, TC vezes 9, ó, TC vezes 9 é igual a 5, né? Que multiplica tudo lá, ó, TC menos 32, tá? TC vezes 9 é igual a 5 que multiplica TC menos 32, tá? Multiplica tudo aqui do outro lado, tá? Multiplica tudo, ó. Então vamos lá, ó. TC vezes 9, 9TC, ó. 9TC, né? Aí, membro a membro, ó. 5 vezes TC, 5TC. Membro a membro, 5 vezes 32, né? Repete, ó. Mais com menos dá menos, né? Ó. 5 vezes 32 dá 160, né? Menos 160. Tá certo? Aí vamos para lá, ó. Tudo que tiver TC para um lado, que não te serve vai para o outro. Que não tiver vai para o outro. Então vai ficar assim, ó. 9TC, ó. Matemática, ó. Aqui está com sinal positivo, né, ó. Implícito, 5TC está positivo. Ele vai para lá com sinal negativo. Então, menos 5TC é igual a menos 160. Menos 160. Tá certo? Então, ó. 9TC menos 5TC dá 4, né? Então, 4. Continuando aqui, ó. 4TC é igual a menos 160. Logo, TC é igual a menos 160 dividido por 4. Isso vai dar igual a menos 40, né? No caso, graus Celsius. Então, se eu pegar, ó, a única temperatura, né? A única temperatura que o termômetro vai acusar o mesmo valor, né? Que esses dois termômetros vão acusar o mesmo valor, a única temperatura que ele acusa o mesmo valor é menos 40, menos 40. Então, quando der, se eu pegar dois termômetros, um graduado na escala Celsius, graduado na escala Fahrenheit, se tiver uma coisa aqui graduada, né, uma coisa super gelada aqui a menos 40 graus Celsius, que eu colocar esse termômetro aqui de menos 40, e eu colocar esse outro também vai dar menos 40. Só que um vai ser menos 40 graus Celsius, o outro vai ser menos 40 graus Fahrenheit. Tá bom? Então, a única temperatura que ela vai ser igual, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit, é menos 40. Tá? Menos 40. Beleza? Aí você me pergunta, professor, se eu quiser substituir aqui, já que TC é igual a TF, no lugar de TC eu tivesse colocado TF, ia dar a mesma coisa? Ia. Ia ficar TF e TF. Lá no finalzinho ia dar menos 40 TF. Tá bom? Já que as temperaturas são iguais tanto para uma escala como para outra, então tanto fazia ficar
menos 40, menos 40. Voltando aqui para nossos exercícios de revisão. Bom? Olha que legal essa. Vamos lá. Uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada. Uma temperatura na escala Fahrenheit ela é indicada por um número que é o dobro daquele pelo qual é representado na escala Celsius. Ou seja, esse valor dessa temperatura na escala Fahrenheit, ele vai ser o dobro de uma temperatura representada na escala Celsius. Tá? Essa temperatura é quanto? Qual o valor dessa temperatura? Novamente, uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada por um número que é o dobro daquele representado na escala Celsius. Qual o valor dessa temperatura? Então, basta substituir, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Tá certo? Sobre 9. Então, o que eu vou fazer? Só substituir, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32, No lugar de Tf eu coloco 2Tc, 2Tc, menos 32 sobre 9, Aí, mais na frente, meio pelos extremos, Tc vezes 9, 9 Tc. Aí eu vou fazer direto, 5 vezes 2Tc dá igual a quanto? 10, Tc, porque, é 5 vezes 2Tc. 5 vezes 2 dá 10. 10 Tc, Aí mais com menos dá menos. 5 vezes 32, menos 160. Professor, que dano o senhor fez aí que eu não entendi agora? Eu fiz a mesma coisa do outro caso, só que agora eu já fiz direto. Para adiantar o tempo. O som tá baixo? Oi. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Oi, som. Mais alguém está com problema no som? No áudio aí? Tá normal aí, Wagner? Acho que é um probleminha aí no teu alto-falante ou no fone de ouvido, alguma coisa assim. Vice, Érica. Retira o fone e dá uma aumentadorzinha no volume para sempre dar certo. Tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu me dei os extremos. 9 vezes Tc e 5 vezes tudo isso. Tá bom? Foi isso que eu fiz. Então, tudo que tiver Tc vem para o primeiro membro, o que não tiver vai para o segundo. Então, 9Tc, lá está positivo, vem negativo. Coloquei um sinal de igual aqui. Pronto. Menos 10Tc é igual a menos 160. 9 menos 10 dá menos 1. Então, menos 1Tc é igual a menos 160. Multiplica tudo aí por menos 1, Menos 1 vezes menos 1, 1 vezes Tc. Menos 1 vezes menos com menos, mais,
Então, 1 vezes 160, 160 graus Celsius. Tá bom? 160 graus Celsius. Ou seja, essa exatamente, a temperatura na escala em Celsius nunca será igual à temperatura na escala Kelvin. Muito bem observado, Igor. Certo? Então, a temperatura em Fahrenheit, né, que ela é igual a 2Tc, seria quem? Né? Na escala Celsius, né, o valor é 160 graus Celsius. Tá? Mas se eu quisesse saber esse valor aqui, aí qual seria o valor na escala Fahrenheit? Né? TF é igual a 2 vezes qual foi o valor na escala Celsius? 160. Né? Então, 2 vezes 160 daria 320 Fahrenheit. Ou seja, quando a temperatura, né, na escala Fahrenheit fosse 320, na escala Celsius seria exatamente a metade, 160, tá bom? 160. Olha que interessante essa aqui, ó. Essa aqui é bem interessante também. Essa aqui eu peguei uma escala arbitrária qualquer, né? Peguei uma escala arbitrária qualquer. E eu posso pegar esse valor de escala. Inclusive, eu vou fazer um experimento essa semana, no qual eu vou criar meu próprio termômetro, né? Acabando esse assunto aqui de escala termométrica, eu vou, para fixar as ideias, vou criar um termômetrozinho alto e vou graduá-lo, aí vou fazer a correspondência da graduação do meu termômetro na escala Celsius, tá bom? Então vamos lá. Uma escala arbitrária adota para o ponto de gelo e o ponto de vapor, respectivamente, os valores -10 e 240. Determina a indicação que nessa escala corresponde a 20 graus Celsius. Então é assim, ó. Eu tenho uma escala, tá? Aí eu vou fazer isso aqui em preto. Eu coloco os valores. Não, deixa assim mesmo. Pronto. Eu tenho duas escalas arbitrárias aí, tá? Ou seja, qualquer valor que eu queira pegar. Quando na escala Celsius é 0, ela diz que nessa minha escala é uma escala X aqui qualquer. X. Ela diz que aqui é -10. Tá? Quando aqui é 100, né, que é a escala Celsius, ela diz que aqui é 240. Aí diz, quando esse valor aqui for 20, qual o valor aqui na escala X? Como é que eu vou fazer isso aqui se não tem equação que me mostre como é que faz? Se não tem uma equação, o que eu faço? Faço aquele diagramazinho lá, ó. Faço aquele diagrama, ó. Sempre aquele diagrama, certo? Sempre, ó. 20 menos 0 dividido por 100 menos 0 igual a Tx menos -10, né? Então, ó, Tx menos -10, tá? Dividido por 240, é sempre aquele diagramazinho, ó. 240 menos -10, tá? Faz isso aqui, ó. Acabou-se a física. Agora é só parte matemática, né? Você vai resolver só o probleminha matemático.
Tá bom? Acabou isso, é física aí, ó. A física chegou até esse ponto. É você observar o problema, né? E achar uma solução para o problema. A solução é isso aí, você fazer o diagrama, né? Relacionar uma escala com a outra, uma escala arbitrária X com a escala Celsius, tá? Quando você faz isso, o que faz? O que faz agora? É só fazer o jogo matemático. 20 menos 0, 20. 100 menos 0, 100. Menos com menos, mais. Então vai ficar Tx mais 10. Né? Menos com menos, mais 240, né? Ó, menos com menos, mais. Vai dar 250. Tá certo? Tá? Aí o que eu faço? Ó? O que eu faço? Meio pelos extremos. Ó. Multiplica tudo. Ó. 100, ó, eu vou colocar isso aqui ó, como sendo em parênteses aqui, ó, tá bom? Vai ficar mais bonitinho. Ó. 100 Tx aí 100 vezes 10, 1000, né? Mais, né? Aqui é o sinal de mais. 1000, tá? Aí igual a 20 vezes 250. Eu vou fazer direto aqui, ó. 20 vezes 250, 5.000. Deixa eu só apagar aqui, ó. Já vou fazer direto. Pronto. 5.000. Aí, ó. Tudo que tiver x, primeiro mesmo, que não tiver, pro segundo. 100 t x, né? É igual a 5.000 menos 1.000. Por que veio menos? Porque lá estava positivo e veio para cá negativo. Só matemática, só matemática. 100x, 100tx no caso, né? Tx é igual a 5.000 menos 1.000 a 4.000. 4.000. Então, Tx é igual a 4.000, né? Tá multiplicando aqui, ó, vai para lá, dividindo. Dividido por 100. O zero que tiver em cima, eu posso cortar os zeros embaixo, ó. Fica assim. Cortou lá, cortou aqui, cortou lá, cortou aqui, né? 40 dividido por 1. Tx aqui, não tem canal, é Tx. Só apagar aqui para colocar um x direitinho. Aqui é um x, aqui é um x. 40 dividido por 1, 40 graus, né? X. Tá? 40 graus X. Olha que interessante, ó. Nós criamos uma escala arbitrária qualquer, né? Então, ó, quando aqui for 20 graus Celsius, aqui equivale, o equivalente aqui na frente vai ser 40, tá? Como é que eu fiz, ó? Diz o seguinte, uma escala arbitrária adota, eu estou indo devagarzinho porque isso precisa ficar bem fixado na mente de vocês, tá certo? Então, uma escala arbitrária adota para o ponto de gelo e para o ponto de vapor, respectivamente, os valores de menos 10 e 240. Determina a indicação que nessa escala corresponde a 20 graus Celsius. Então, para menos 10, né, na escala Celsius, diz que é 0. E para a temperatura de 100 graus Celsius, ele diz que é 240, nessa escala X.
Então, quando na escala Celsius deu 20, qual seria o valor na escala X? Qual seria esse valor? O que eu fiz? O diagrama, sempre o do meio menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Na escala X, o do meio menos o do baixo. Só que aqui é menos com menos dá mais. O de cima menos o de baixo. Aqui, ó, dá menos com menos dá mais. Então, vai ficar tx mais 10, 240 mais 10. E já dá 250. Multiplicando aqui meio pelos extremos, né? Multiplico membro a membro, ó, 100 vezes tx mais 100 vezes 10, que dá 1000. É igual a 20 vezes 250. Né? Vou colocar aqui um laserzinho aqui. Ó. Cadê? 20 vezes, né? Ó, 250. Tá bom? Ó, 100 vezes tx mais 10. 100 vezes tx mais 10. 20 vezes 250. Tá bom? Então, ó, 100 tx mais 1000 é igual a 500. 100 tx é igual a 5.000 menos 1000, né? Então, 100 tx vai ser igual a quê? 4.000, porque 5.000 menos 1000 dá 4.000. Né? Aqui, ó, é uma multiplicação. O que vai acontecer? Vai passar para outro membro dividindo. Esse 100 que multiplicava x, tx, vai ser dividido lá. Então, tx igual a 4.000 dividido por 100. Corta os zeros lá, ó. Tem um zero em cima, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Posso cortar. Então, vai ficar 40 dividido por 1. 40 dividido por 1 é 40. Tá bom? Foram esses exemplos que vocês deveriam fazer em casa, tá? Deveriam fazer em casa. Hoje a gente agora vai falar um pouquinho, ó, de variação de temperatura, tá? Uma variação de temperatura. Sempre que você escuta, né? Sempre que você escuta falar, por exemplo, no jornal, em um jornal que vai falar sobre o tempo, né, sobre o clima, aí, às vezes, né, o apresentador fala a variação de temperatura será 20 graus Celsius, será 20 graus Celsius é demais, né? A variação será 5 graus Celsius, será 3 graus Celsius, será 10 graus Celsius. Variação, né? A gente está falando de variação, não é de um valor específico. Quando eu falo de um valor específico, eu quero saber esse valor naquela outra escala, mas no deserto, ele falou, está repreendido, né? 20 graus Celsius, uma variação, mas no deserto dá mais do que isso, na verdade. Há temperaturas que baixam de zero, abaixo de zero, e durante o dia passam de 40. Então a variação ainda é maior do que isso, né? Então, quando se fala em variação, não de um valor específico de temperatura, mas sim da variação, o quanto variou, por exemplo, estava em 10 graus Celsius e foi para 15 graus Celsius. Estava em 10, foi para 15. Houve o quê? Uma variação. Então, delta, a variação de temperatura nesse caso é o quê? A temperatura final menos a inicial, né? Ou a maior menos a menor. Já que estava uma variação de unidades. Tá? Então, nesse caso, a variação foi 5 graus Celsius. Tá? Houve uma variação de 5 graus Celsius. Se tivesse em 15 e foi para 10, também a variação foi de 5 graus Celsius. 5 unidades, né? E como é que se mede a variação de uma? É simplesmente pegar esse valor aqui, ó, esse valor aqui, e jogar naquela equação? Não. Né? Aquele vai me dar um valor específico para esta temperatura. E não é isso que eu quero o valor da variação. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o mesmo diagrama. O mesmo diagrama, ó, que legal. Né? Quando eu vou falar agora de variação,
fazer o mesmo diagramazinho. Tá certo? Vou utilizar as mesmas escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vou colocar os mesmos pontos, né? Os mesmos pontos, tá certo? 0, 32, 212, né? 212. Aí, 100. Aqui é 212, não, perdão, gente, perdão. Aqui é 273. 273, perdão. Aqui é 212, aqui 212 e aqui 373, beleza? Aí, ó, se eu olhar para esta escala, ó, para esta escala, tá bom? Eu vou ver o quê? Eu vou ver aqui que de 0 para 100 tem 100 unidades, né? 100 unidades. Se eu olhar para a escala Fahrenheit, de 32 para 212, eu vou ter o quê? 180 unidades, tá? 180 unidades. E se eu olhar para esta escala aqui, Kelvin, de 273 para 373, eu vou ter também 100 unidades. Não? Para vocês confirmarem aí, ó. De 0 para 100, 100 unidades. De 32 para 212, 180 unidades. De 373 para 273, eu tenho 100 unidades, não é? Então, qualquer variação de temperatura aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma variação de temperatura aqui dentro. Um intervalozinho aqui, ó. Que eu vou chamar de delta TC. Houve uma variação aqui dentro. Qual seria essa variação aqui dentro? Essa mesma variação que eu vou chamar de delta TF. Qual seria esta variação aqui dentro? Eu vou chamar de delta TK. Tá? Então, ó, preste atenção. Quando eu falo em variação de temperatura, tá? Em variação de temperatura, eu não estou falando um valor específico de unidade de temperatura. Por exemplo, 32 graus Celsius equivale a quantos Fahrenheit? Aí eu vou utilizar, ó, estas equações aqui que a gente aprendeu. 50 graus Fahrenheit equivale a quantos Kelvin? Utiliza estas equações aqui, ó. Utiliza estas equações, tá? Utiliza essas. Quando eu quero saber o valor, né, ó, vou utilizar estas equações. O valor de uma temperatura em outras escalas. Quando eu quero falar em variação, aí a coisa muda, tá? O quanto variou em uma escala, variou quanto? Se variou 5 graus Celsius aqui no Brasil, se fosse nos Estados Unidos, equivaleria a quantos? A variação em quantos Fahrenheit, né? Como é que eu vou pegar? Ó? O mesmo diagrama, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar delta TC, ó, eu coloquei em destaque, delta TC, dividido pelas unidades de 0 a 100. De 0 a 100 eu tenho o que é 100. Tá? Então, ó, vou seguindo em frente. Eu só vou saber quem é delta TF. Delta TF dividido pelas unidades.
Quantas unidades eu tenho de 32 para 212? 180. 180. Quantas unidades eu tenho na escala Kelvin? Delta TK dividido por 100. Olha como ficou legal. Para simplificar, né, eu vou dividir tudo por 20. Para simplificar as coisas, eu dividir esse valor aqui, por 20, tá? Divido esse valor aqui por 20, ok? E divido esse valor aqui por 20. Então, esta equação, ela vai tornar-se a seguinte, vai tornar-se a seguinte: delta TC sobre 5, delta TF sobre 9, delta TK, ficou só delta, deixa eu ver aqui, delta TC sobre 5, delta TF sobre 9, delta TK sobre 5, tá? Sobre 5. Então, quando eu quero isso, exatamente, Igor. Quando eu quero relacionar, né, a variação de uma escala com a outra, né, relacionar variações de temperatura. Entre TC e TF, né, TC e TF, ou seja, temperatura Celsius e temperatura Fahrenheit, né? Se eu quero relacionar essas duas escalas, né, basta eu pegar, delta TC sobre 5, delta TC sobre 5 igual a delta TF sobre 9, tá? Esta equaçãozinha aqui, Se eu quero relacionar a variação de temperatura em Celsius e Fahrenheit, pega essa equaçãozinha aí, tá? Se eu quero relacionar Fahrenheit e Kelvin, ok? Basta eu pegar, delta TF sobre 9 igual a delta TK sobre 5. Delta TK sobre 9 igual a delta TK sobre 5, tá bom? E vejam que interessante, vejam que interessante. Se eu quiser pegar TC com TK, né, Celsius e Kelvin, delta TC sobre 5 é igual a delta TK sobre 5. Então, se eu tenho sobre 5 num membro, eu divido aqui por 5 e aqui também divido por 5, eu posso cortá-lo. Isso significa dizer que a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação da temperatura na escala Kelvin, tá? O valor de uma unidade de temperatura jamais será, da escala Celsius, jamais será igual na escala Kelvin. Porém, as variações de temperatura serão iguais. Por quê? Se você observar aqui, como eu falei para vocês, um termômetro graduado na escala Celsius, do gelo até o vapor, ele é dividido em 100 unidades. Na escala Kelvin,
do gelo ao vapor, ele também é dividido em 100 unidades, ou seja, a variação é igual, tá? Se variar 1 grau Celsius, varia 1 Kelvin. Se variar 50 graus Celsius, varia 100 Kelvin. Se variar 100, por exemplo, vamos supor que a temperatura da água saia de 0 para 100. Houve uma variação de 100 graus Celsius, não foi? Houve uma variação de 100 graus Celsius. Supondo que eu esteja medindo com o termômetro em Kelvin. Então, no gelo, ó, meu termômetro em Kelvin estava dando 273. Quando a água ferveu, foi para 373. Qual foi a variação? 100 graus, ou seja, a mesma variação em Celsius é a variação em Celsius é a mesma variação em Kelvin. Porém, isso não acontece na escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, do gelo para o vapor, ele tem 180 unidades. Né? Então, a variação é de 1,8 em relação à escala Celsius. Tá bom? Então, baixa, olha o exercício, que o exercício está pedindo. Se falou em variação, então basta jogar nessas equações aí, tá? Basta jogar nestas equações aí, ó. Que tem o delta, né? Esse delta significa variação em física, né? Sempre que tiver um deltazinho aí, significa que alguma coisa está variando. Se é delta V, é variação de velocidade. Se é delta S, variação de espaço. Se é delta T, variação de tempo. Se é delta T grande, T maiúsculo, né? Ou delta θ, né? Que é o símbolo para temperatura, também é utilizado a letra grega θ, né? Alguns livros podem trazer assim, ó, delta T ou delta θ, tá? Esse θ também é símbolo de temperatura, tá? Por que eu estou usando o delta T maiúsculo? Porque no livro de vocês é o T maiúsculo, tá bom? T maiúsculo. Não sei se vocês já pegaram o livro de vocês, mas esse conteúdo está na página 24 do livro de vocês, tá? A partir da página 24, vocês têm esse conteúdozinho já no livro, tá? Quem não pegou o livro, pode ir na escola, pegar o livro de vocês, de preferência na parte da tarde, né? O livro do segundo ano. É um livrozinho vermelho, ó, da capa vermelha. Tem um F, tá bom? Quem não pegou ainda, vá na escola e pegue, porque eu estou seguindo à risca o conteúdo do livro, tá bom? Estou seguindo à risca o conteúdo do livro. Dando continuidade, ó. Então, apareceu aqui alguns exemplos para vocês fazerem relacionado à variação de temperatura. Diz assim, ó. Em certo dia, na cidade de Salvador, o Serviço de Meteorologia anunciou uma temperatura máxima de 40 graus Celsius e uma mínima de 25 graus Celsius. Considerar que a mínima ocorreu antes da máxima, né? Qual a variação de temperatura na escala Celsius? Olha, foi de 25 graus Celsius para 40 graus Celsius, né? Houve uma variação aí, ó, de quanto? Né? Houve uma variação de 15 graus Celsius. Né? Então, ó, qual o valor dessa variação na escala Celsius? Eu vou até fazer assim, mais bonitinho. E ficou feio aqui, a maneira que eu fiz. Tá? A variação, né? Variação é a temperatura. Vou até colocar aqui a temperatura mais alta, vou colocar como final, né? Já que ele diz assim, ó, considere que a mínima aconteceu antes. Então, a temperatura final, né? Menos a temperatura inicial. Ou seja, 40
graus Celsius menos 25 graus Celsius. Isso me dá 15 graus Celsius, tá bom? Esse F aqui é de final, tá? Temperatura final menos a temperatura inicial. 40 menos 25, 15 graus Celsius. Houve uma variação de 15 graus Celsius. Aí disse assim, se aqui variou 15 graus Celsius, qual seria essa variação na escala Fahrenheit? Né? A variação. Perceba que aqui está pedindo o quê? Qual a variação? Então é importante que a gente sempre tenha em mente esse nomezinho para a gente não errar. Às vezes a gente pega esse valor aqui e joga naquela equação lá para descobrir o valor correspondente a 15 graus Celsius. Mas nesse caso eu quero a variação. Tá? Então eu sei que ΔTc sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Onde tiver ΔTc, substitui. Vai ficar assim, 15 sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. 15 por 5 dá igual a 3. Então, 3 igual a ΔTF dividido por 9. Isso é só matemática, tá, gente? Então, ΔTF, ΔTF é igual a 3 vezes 9, né? 3 vezes 9. 3 vezes 9, deixa eu colocar aqui, ΔTF, 9 e 9 são 18, com mais 9, 27. 27 graus Fahrenheit. Isso, olha. O livro está dizendo que essas variações de temperatura também são conhecidas como amplitudes térmicas, ok? Olha só. Então, a variação na escala Fahrenheit equivale a 27 graus Fahrenheit, tá bom? Então, se num termômetro houve uma variação de 15, de 25 para 40, variou 15 unidades, no termômetro graduado em Fahrenheit ia variar 27 unidades. Professor, se eu pegar 15 graus Celsius e transformar isso para Fahrenheit, vai dar 27? Não. A variação de 15 é igual à variação de 27 na outra escala. Tá bom? Uma variação de temperatura na escala Celsius equivale na escala Kelvin ou absoluta a variação de quanto? Novamente, ó. ΔTc, né, ó, sobre 5 é igual a ΔTK sobre 5. Então, sempre, galera, sempre, né, que falar em variação, a variação na escala Celsius vai ser igual à variação na escala Kelvin, tá? Então, ΔTK, se é igual a ΔTc, e ΔTc é igual a 100, então ΔTK é igual a 100 kelvins, tá bom? A variação de temperatura em uma escala é igual para outra escala. Ainda tem mais um aqui, ó. Um corpo apresenta acréscimo de 20 graus Celsius. O acréscimo de temperatura desse corpo expresso na escala Fahrenheit é feito por quanto? Novamente, ó. ΔTc é igual a 20 graus Celsius. Qual seria essa variação na escala Fahrenheit? Tá? Essa aqui eu vou deixar vocês fazerem, tá? Vou deixar como exercício para vocês fazerem essa. Tranquilo? Variação de uma escala na escala Celsius, 20 graus Celsius. Qual seria essa variação na escala Fahrenheit? Tá bom? Vocês fazem em casa. Para vocês treinar. Tranquilo? Vamos ver que hora é essa. 8 horas e 41 minutos. Pronto. Então, pessoal, na aula da semana passada, nós falamos de conceito de temperatura, conceito de calor, né? Conceito de temperatura, conceito de calor,
Aí vimos escalas termométricas, como mudar o valor de uma escala em outra escala. Vimos a variação de temperatura, como mudar a variação de temperatura numa escala para a variação de temperatura em outra escala. Tá? E agora a gente vai ver, né, os efeitos da variação térmica. Tá? Os efeitos da variação térmica. Um dos efeitos da variação térmica mais notável que nós temos é a dilatação térmica. Tá? Uma coisa chamada dilatação térmica. Vocês lembram que eu disse que, vamos supor o seguinte, ó, vamos supor que, suponha que as moléculas de um corpo fossem desta maneira. Tá? Vou mandar o PDF sim, vou mandar sim. Não se preocupe, tá bom? Vou mandar sim. E acho que esta semana, mais ou menos, eu acho que já começa a vocês serem inseridos no sistema. Fica melhor ainda, tá bom? Vou tentar fazer aqui uma figurinha para vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou tentar aqui, se não ficar legal eu apago. Tudo foi de um pouquinho maior, mas tudo bem. Suponha, né? Suponha que as moléculas de um corpo fossem interligadas como esses pontos aqui, ó. Como se fossem cubos, tá? Deixa eu tentar desenhar só mais uma molinha aqui que eu faltou. São interligados como se fossem pequenos cubos, tá? Então, essas pontinhas aqui, né, estão as moléculas, tá bom? E como se elas fossem ligadas por molas, tá bom? Por molas. Então, ó, essas molas vão permitir que essas moléculas se movimentem, tá? Essas molas, estou suponhando, tá, gente? Fazendo uma suposição, tá? Essas molas, né? Se você interligasse isso aqui, esses objetos, colocasse umas bolinhas de ferro ligadas por mola ou por borracha ou alguma coisa, né? E você agitasse, todos se balançariam, né? Todos eles iam se mover, tá certo? Então, se você chacoalhar isso aqui, todas iam se mover. Então, imagine que isso aqui é a composição, né, das moléculas que formam o corpo. As moléculas estão nessa configuração e elas estão se movendo, tá? Imagine essa maneira. Se eu der um chacoalho maior aí, ó, um chacoalho maior, essas moléculas, elas começam a se mover o quê? Cada vez mais distante. Ó, vamos supor que essa vem um pouquinho mais para cá, essa vem um pouquinho mais para cá, né? Essa vem um pouquinho mais para cá, essa vem um pouquinho mais para cá. Então, elas vão, a tendência é que elas se afastem cada vez mais umas das outras, já que elas estão ligadas por uma espécie de mola, tá? Essa ligação aí, suponhando que fosse como fosse uma mola, né? Uma borrachazinha aí, eu agitando, elas vão se afastando umas das outras. Se o corpo tem uma dimensão,
à medida que ela se movimenta cada vez mais, né, essa dimensão vai o quê? Aumentar. Ó. Antes ele tinha a configuração do tamanho em até azul. Se ela começa a se movimentar um pouco mais forte, ela vai ter essa configuração agora do tamanho em vermelho, um destaque vermelho assim. Aumentou a dimensão dele, né? Aumentou o tamanho, porque essas moléculas conseguem chegar um pouco mais distante, tá? Então isso é o que acontece, o corpo estica, né? Isso é o que acontece com a dilatação térmica. Quando o corpo é aquecido, geralmente quando o corpo é aquecido, né? Essas moléculas começam a se agitarem mais, então o corpo se dilata, né? Ele se estica, né? Ele dilata-se, ele aumenta as dimensões, tá bom? Se ocorrer ao contrário, né? Se essas moléculas estão se agitando e eu resfriar esse corpo, tirar calor desse corpo, o que acontece? Elas param de se agitar, então essas bolinhas vão existe uma força entre elas e essas moléculas vão ficar um pouco mais próximas umas das outras. Quando elas se aproximam uma das outras, ela diminui a dimensão do corpo, né? Então, quando ela se aquece, aumenta as dimensões. Quando ela resfria, ela diminui as dimensões desse corpo, tá? Então, a dilatação térmica está diretamente ligada com a variação de temperatura, né? Houve uma variação de temperatura, se for positiva, né, uma variação positiva, que a temperatura aumenta, esse corpo tende a aumentar. Se for uma variação negativa, né, que a temperatura diminua, esse corpo tende a diminuir suas dimensões, tá? Isso ocorre principalmente nos metais, tá? Nos metais. E essa dilatação, essa dilatação ela pode ocorrer de três maneiras. Vou ter que colocar aqui. Ó. Dilatação. Por enquanto eu vou falar de dilatação térmica dos sólidos, tá? Dilatação térmica dos sólidos. Tá dando para entender minha letra aí? Minha letra é meio feia, mas eu achei assim mais interessante eu ir escrevendo hoje, tá certo? Até quando eu postar essa aula também lá, a gravação da aula, fica mais interativo para vocês verem, tá bom? Então a dilatação térmica vou falar diretamente da dilatação térmica dos sólidos, por enquanto. Não vou descartar a dilatação dos líquidos por enquanto, tá bom? Então, ó, a dilatação térmica dos sólidos, ela pode ser de forma linear, tá? Ela pode ser de forma superficial, né? Superficial, ou pode ser de forma volumétrica. A gente vai falar especificamente de cada uma delas, tá? Então, ó, o corpo pode dilatar-se linearmente, superficialmente e volumetricamente, tá? A gente vai ver de uma por uma. Esse conteúdo no livro de vocês, né? No livro de vocês está na página 33. Vou até colocar aqui, ó. Né? Página 33, livro didático. Ok? O livro didático de vocês. Página 33 do livro didático. Tranquilo? Então a dilatação pode ser linear, superficial e volumétrica. Vamos falar especificamente de cada uma delas, tá? Linear, primeira. Linear. Pessoal, não sei se vocês já observaram, né? Não sei se vocês já chegaram a observar que se, por exemplo, eu tenho uma rede elétrica
tá? Vou colocar aqui alguns postes. O poste que ficou muito próximo do outro, para um pouco mais distante. Se eu tenho aqui uma rede elétrica, tá? Durante o dia está frio, hoje particularmente não está muito quente, né? Mas se um dia estiver frio, né, você vai ver a rede elétrica, né, com os fios mais ou menos. Opa, tentar desenhar aqui. Ó. Os fios vão estar mais ou menos esticados, tá? O negócio aqui ficou meio feio, mas não tem problema não. O importante é que vocês entendam, ok? Se você observar os fios de energia durante amanhã ou à noite, né? À noite, se você observar os fios de energia, você vai ver que eles estão meio esticadinhos, tá? Bem planos em relação aos postes, tá? Em relação à superfície terrestre, no caso. Ele está quase que paralelo. Se você observar esses mesmos fios durante o sol a pico, né, lá no meio-dia, sol muito quente, você vai ver que esses fios, ó, eles estão meios assim, ó. Tá? Eles estão meio ondulados. Tá, gente? Vocês vão ver essa curvatura. E por que acontece essa curvatura? Né? Se essa distância entre um poste e outro é fixa, né? Se a distância entre um poste e outro é fixa, né? E se eu tenho um fio que liga um poste a outro, eu tenho um fio que liga um poste a outro, e esse fio, de repente, ele aumenta de tamanho e eu mantenho as duas distâncias fixas, se esse fio aumenta de tamanho, o que acontece? Ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso, ele vai curvar-se. Então, ó, observando isso, você consegue ver isso na natureza, né? Que quando está frio, o corpo se contrai, né? Ele diminui as dimensões. Então, quando um fio diminui, eu tenho uma distância fixa entre um poste e o outro. Quando o fio diminui as dimensões, ele fica esticadinho entre um poste e o outro, fica esticadinho, fica reto. Quando ele aquece, né, pelo sol, né, durante o sol, ele vai aquecendo, ele vai aumentando as dimensões, então vai ficando curvado, né, ele se curva, tá? Então, devido à variação de temperatura, né, uma hora ele vai estar curvado, outra hora ele vai esticadinho. Né? Quando o sol está muito quente, esse fio aumenta de tamanho linearmente, né, de tamanho no comprimento, né, linear, que é falar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, no comprimento, tá? A variação de comprimento, tá? Então, linear significa variação de comprimento. Então, quando aquece, esse fio aumenta de tamanho, ele curva-se. Quando resfria, esse fio diminui de tamanho, né? Ele estica, tá? Vou tentar fazer outro desenho aqui para vocês. Deixa eu ver como é que eu apago esse negócio aqui. Se eu consigo apagar. Acho que eu não consigo apagar. Deixa eu apagar aqui. Quem já teve a oportunidade também, né? Quem já teve a oportunidade também de observar os trilhos de trem, né? Um trilho de trem, ele é mais ou menos assim.
Foi meio torto aqui, mas não tem problema. O importante é que vocês entendam. Tá? Ó, um trilho de trem, ele não é uma barra linear totalmente emendada. Ela vai ter espaçozinho aqui. Esse espaço aqui ele é juntado com outro materialzinho aqui. Tá? Ele junta outro material aqui. Ok? Esse material aqui ele vai permitir que esse trilho ele dilate, né? Ele vai ter esses espaçozinhos aí, ó, em azul. Tá? Um trilho ele não vai ser o ferro que é feito o trilho, ele não vai ter, ele não é linear do começo ao fim, né? Ele vai ter o quê? Essas emendas. Para quê? Porque se esse trilho fosse totalmente, né, feito de um ponto ao outro, linearmente, sem essas emendas, o que aconteceria? No dia ensolarado, esse trilho aumentaria de tamanho e não tem, se não tivesse espaço para essa dilatação, esses aqui são espaços de dilatação, né? Então isso aqui permite, pelos engenheiros calcula, né, a variação de temperatura que há naquele local, o tipo de material que é feito o trilho. Então eles conseguem prever, né, a dilatação que esse trilho vai ter. Então eles vão deixar esse espaçozinho lá entre um trilho e o outro, permitindo que esse trilho ele dilata-se normalmente, né? Ele vai dilatar-se e contrair-se. Mas se ele não tivesse esse espaço aqui de dilatação, o que aconteceria? Quando ele aumentasse as dimensões, ele ia fazer isso, ó. Ele ia entortar, né? Ele ia entortar por quê? Porque ele não ia ter espaço para dilatar-se. Então, quando eu tenho duas coisas que estão fixas entre um ponto e o outro, e esse trilho, né, aumenta de tamanho entre esses dois pontos, o que acontece? Ele tende a entortar, porque ele aumentou de dimensão, mas essas suas pontas estão fixas. Tá? Então, para isso que tem essa junta de dilatação. E ela é calculada, se eu vou fazer aqui no Nordeste, eu sei que a variação de temperatura aqui no Nordeste, eu sei o material de que ele é feito, então eu sei a dilatação que esse trilho vai ter. Tanto esse aqui como esse aqui vai ter uma dilatação, então eu deixo a junta, né, permitindo que ele dilate e aproxime do outro. Se fosse colado, como mostra de meu jeito, ele faria isso aqui, ó. Ele ia entortar, né? Ó. Como eles estão um pouquinho afastados, ele vai dilatar, encosta e não entorta o trilho do trem. Tá? Isso é uma das aplicações na engenharia, né? Na engenharia. Tá? Isso na dilatação linear, tá bom? Então, vamos para cá, para a física, né? Como é que a gente chega aos cálculos da dilatação linear? Então, ó, imaginem, né, a dilatação linear, né? Ela dilata-se só no comprimento, ou seja, em uma dimensão, ela é unidimensional, tá? Só no comprimento, em uma dimensão, tá certo? Então, imagine que vocês têm aqui, ó, um material, tá certo? E esse material, ele vai ter um comprimento inicial que eu vou chamar de L0, tá? Ó. Opa, que negócio feio foi que eu fiz aqui. Vou chamar esse comprimento inicial de L0, tá? A uma temperatura inicial, vou colocar a temperatura inicial como sendo T0, tá? A uma temperatura inicial, eu vou ter um material que ele vai ter um certo comprimento. E esse comprimento eu vou chamar de L0. Comprimento inicial L0. Tá bom? Quando esse material ele é aquecido, tá certo? Ele é aquecido, a tendência
é que esse material ele aumente de dimensão, né? Ele tinha um comprimento L0 inicial, agora ele vai ter um comprimento maior, tá? Ele vai ter um comprimento maior. Eu vou chamar esse comprimento maior, né? Se lá era L0, eu vou chamar esse comprimento maior de L, tá? Comprimento maior de L, tá? Esse valorzinho aqui, ó, é a minha variação, né? É a minha variação. Ou seja, é o tamanho de L menos o tamanho de Lzinho. Se eu pegar o tamanho de L, ó, é isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver, pegar onde é que minha caneta aqui. Ó, se eu pegar o tamanho de L, é isso. Se eu tirar o tamanho de L0, é isso. Ó. Tá? Então, se eu tirar L0 de L, eu vou ter o quê? Delta L. Ó. Esse aqui, ó, é meu delta L. Tá? É meu delta L. Ou seja, ó, o delta L, né? O meu delta L vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Tá? O ΔL vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial, tá certo? E esse ΔL ele vai depender de algumas coisas, vai depender, ó, esse ΔL ele é proporcional, né? Ele é proporcional a, deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Esse ΔL ele vai ser proporcional ao tamanho inicial, né? Quanto maior o tamanho inicial, maior será a variação. Esse ΔL, ele vai ser proporcional à variação de temperatura, né? Quanto maior a variação de temperatura, maior será a variação do comprimento. E esse ΔL, ele vai ser proporcional ao material de que ele é feito, tá? Então, ó, essa proporcionalidade a gente vai representar por uma letra grega chamada, né, alfa. Eu vou até colocar aqui, eu vou tirar esse alfa daqui para não confundir. Vou colocar assim, ó. Aqui eu vou colocar assim, assim, e ele vai ser proporcional ao material de que ele é feito. Esse material eu vou representar, né, pela letra grega alfa, tá? Pelo alfa. Então, esta equação que vai representar a dilatação linear vai ser a seguinte. A equação que vai representar a dilatação linear vai ser a seguinte. L vai ser igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Tá? Então, esse comprimento final, né, o comprimento final, ele vai ser, ó, vou até colocar aqui, ó, comprimento final comprimento inicial aí, ó, isso é uma constante vou até colocar aqui, constante de dilatação linear, é uma constante linear, tá? Isso vai depender do material e da variação de temperatura, tá?
Variação de temperatura. Opa. Tá ok, gente? Ó. Então, a equação da variação linear, tá? Da dilatação linear, a equação da dilatação linear vai ser essa equaçãozinha aí em verde, ó. O comprimento final vai ser o comprimento inicial vezes uma constante linear do material. Se ele é ferro, ele vai ter um valor. Se ele é aço, ele vai ter outro valor. Se ele é alumínio, outro valor. Se ele é madeira, outro valor. Qualquer que seja a substância que compõe o objeto, ele vai ter um valor específico, né? E só há, exatamente, como o Igor falou aí, ó, só há dilatação linear, né, ou superficial volumétrica, só é dilatação térmica se houver variação da temperatura. Por isso que a gente viu lá a variação de temperatura. Se um corpo tem essas dimensões, desse lápis aqui na minha mão, e a temperatura não aumenta, não diminui, esse corpo continua com as mesmas dimensões, tá? Porque ó, ela depende, ó, de delta T, depende da variação da temperatura, tá? Aí, ó, quanto maior for o comprimento inicial dele, maior será a variação, né? Dependendo do material, essa variação pode ser maior ou menor. E ela vai ser, né? Como são valores constantes, né, ela vai depender quase que exclusivamente da variação da temperatura. Se não há variação de temperatura, não, seja que ela é proporcional à variação de temperatura. Se a variação de temperatura é zero, né, a dilatação também é zero. Se a variação de temperatura, né, a temperatura aumenta, a dilatação aumenta. Se a temperatura diminui, a dilatação, né? Na verdade, não há dilatação, há uma contração, né? Diminui as dimensões do corpo, tá certo? Então, a equação dada aqui em verde é a equação da dilatação linear do sólido, tá certo?